Hello. 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 Críticos na coletiva virtual. Boa tarde, gente. Começamos agora a coletiva de imprensa de um dos programas mais aguardados da grade do Canal Brasil de 2022. Fale mais sobre isso, Iose. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Mônica, então você faz o seguinte, manda sua pergunta no chat, se identifica o seu veículo, e daí eu vou fazer essa intermediação, fazer a sua pergunta para a Mônica Iose. Antes, eu vou chamar aqui a diretora de marketing do Canal Brasil, Camila Roque, para dar uma palavrinha sobre esse projeto. Boa tarde, Camila. Oi, Simone, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar falando com vocês no mês de março, né? Trazendo para o incrível time de apresentadores do Canal Brasil essa mulher que eu admiro muito e que vem deixar o Canal Brasil ainda mais maneiro, mais estrelado. Ter a Mônica Iose como apresentadora do Canal Brasil é uma honra, um prazer, dá um orgulho danado fazer essa abertura dessa coletiva, desse programa que é isso, a gente espera ele há muito tempo e a gente aqui do Canal Brasil está muito feliz de estar anunciando essa estreia, um programa que traz diálogo, respeito à opinião, reflexão, informação correta, para a gente olhar aqui para o nosso país, para a nossa realidade, poder seguir buscando, né, o que a gente quer como nação, como Brasil. Acho que é um programa oportuno, numa hora muito importante, que traz também convidados igualmente incríveis, que faz assim que o conteúdo fique ainda mais rico, mais interessante. O papo é gostoso e eu acho que vocês vão curtir muito. A gente espera vocês no Canal Brasil e uma boa coletiva para a Mônica e para a Simone. Tchauzinho, gente. Maravilha, obrigada, Camila. Agora a gente vai fazer um aquecimento, vamos assistir ao trailer do programa Fale Mais Sobre Isso, Iose, o programa que estreia no dia 14, às 9h45 da noite, no Canal Brasil, com vários horários alternativos também, e vai mandando sua pergunta lá no chat, se identifica o seu veículo, que já eu vou conversar com a Mônica. Vamos assistir ao trailer, então. O cinema é político. Sua Excelência tem um gosto pelo poder. A vida é política. Ou será que não é tão simples assim? Tudo o que você sempre quis saber sobre política. Avisa o povo que eu vou falar para eles. Eu sou a Mônica Iose e eu vou falar de política aqui no nosso Fale Mais Sobre Isso, de um jeito leve, com todo tipo de gente, com todas as opiniões possíveis. Então, gente, como eu estava falando, o programa Fale Mais Sobre Isso, Iose, estreia na segunda-feira, no dia 14, às 9h45 da noite, tem horários alternativos às quintas, sábados e domingos. O que a Mônica fez nesse programa? Ela reuniu um monte de gente muito bacana da cultura brasileira, nomes incríveis, e aí convidou essas pessoas para refletir e discutir um tema que eu sei que ela adora, que é a política, mas de um jeito muito especial, do jeito dela. Eu venho conversando assim com a Mônica há muito tempo, várias entrevistas durante o processo do programa, e a Mônica sempre não podia me adiantar muita coisa, não. Mas hoje, finalmente, ela vai me contar o que é Fale Mais Sobre Isso, Iose. Mônica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que gostoso falar com você de novo, Simone. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas para todos os nossos colegas aqui por causa do meu atraso. Começou uma obra hoje na minha casa e eu tive que mudar todo o meu lugar de fazer a coletiva para ver se não aparecia barulho de britadeira. Mas, enfim, dito isso, nossa, a gente já está falando há bastante tempo, né, Simone? É verdade. Sobre esse programa. Faz o quê? 1 ano, será? Por aí. E aí, cada vez você me contava um pouquinho, mas eu queria saber agora o que era o projeto do Fale Mais Sobre Isso, Iose, e no que ele se transformou, o que a gente vai ver agora nessa estreia a partir de segunda-feira. Então, super ansiosa aqui. Boa tarde também, pessoal. Obrigada pela presença de todos mesmo. Bom, quando eu comecei a pensar nesse programa, primeiro que eu adorei a maneira como eu fui convidada pelo Canal Brasil. Vamos partir do começo. O pessoal falou assim, Mônica, a gente gosta de você, a gente acha você a cara do canal, você não quer fazer alguma coisa aqui com a gente? Aí eu falei, pô, gente, eu adoro canal, vamos embora, mas o quê? Aí eles falaram, não sei.
que você quer fazer? Eu falei, meu Deus, o que eu quero fazer? Que delícia! E eu sempre tive vontade de fazer um programa que falasse sobre política. Por quê? Desde os tempos que, enfim, eu era repórter lá no CQC, eu sempre senti, conversando com o público nas redes sociais, nas ruas, enfim, um desinteresse muito grande por política. E eu tinha a impressão que isso acontecia por dois motivos principais. Ou porque as pessoas eram completamente descrentes da política, elas realmente acreditavam que é uma engrenagem muito antiga, que já é totalmente corrompida, que política é tudo bandido, é melhor a gente não olhar para isso e ficar longe. Ou então por desconhecimento mesmo. E as pessoas não entenderem minimamente como as instituições funcionam, né? O que é que o vereador que você votou vai fazer por você? O que é que faz o Congresso Nacional? Então, eu quis juntar essas duas coisas. Assim, eu quis falar de um jeito que as pessoas entendessem como é que são as engrenagens básicas do mecanismo político, e também falar sobre o futuro da política, falar sobre a importância da gente se interessar por isso, e tentar deixar claro que não são todos os políticos que são ruins, que tem gente boa, sem citar nomes, mas, enfim, a gente falou de grupos também que não fazem parte da política convencional, enfim, grupos da sociedade civil, porque a política não é só isso também, não são só os caras que estão lá, tem a nossa política, a política que a gente faz no dia a dia, né? Todas as nossas ações são políticas em alguma instância. Então, eu queria falar sobre isso, me deu essa vontade, fiquei muito feliz do canal também gostar da ideia, e eu também tinha vontade de falar com pessoas de várias áreas diferentes. Como se a gente tivesse todo mundo assim numa mesa de bar, amigos que são de áreas diferentes, e a gente começa a conversar sobre política. Então, a gente tem artistas, a gente tem intelectuais, historiadores, escritores. Posso falar já de alguns nomes, assim? Claro, por favor. Eu adorei essa, acho que a gente arrasou nos nossos convidados. A gente tem o professor Leandro Carnal, Fábio Porchat, Djamila Ribeiro, Majur, Benegão, João Marcelo Boscoli, nossa, tem tanta gente, Pedro Bial, Hélio de la Penha, Preto Zezé, Jupe do Bairro, deixa eu ver, até coloquei uma listinha aqui para eu não esquecer, porque tem muita gente legal. Marcela Diné, Luiz Lobianco, Heloísa Starling, Samantha Schmutz, Lília Schwartz, Elisa Lucinda, Chico Sá, Ade Júnior. Então, assim, e outras pessoas também, que talvez não sejam muito conhecidas do grande público, que são intelectuais para a gente falar de política com bastante propriedade, não falar nenhuma besteira e tentar deixar tudo claro para quem acompanha, assim. Inclusive, os próprios professores, escritores, jornalistas tiveram um cuidado muito grande de falar de um jeito fácil e acessível para todo mundo, sem nada rebuscado, assim. Mônica, o programa, né, é dividido em episódios, cada episódio tem um título, traz um tema. O primeiro é o que é política, tem como se faz um país, tem ideológico é você, e por aí vai. A Letícia Ferrares, ela quer saber como foi o processo da decisão das pautas a serem abordadas nesses episódios, em cada um dos episódios. Ótima pergunta, Letícia, obrigada. Bom, quando eu comecei a pensar no formato do programa, junto com o diretor, com a equipe, com o André Barcinski e tal, falei assim, bom, eu acho que eu preciso de pessoas que tenham um olhar bem conciso da história, digamos assim, pessoas que entendam de política de uma maneira mais teórica, mas que também entendam do cenário atual. E eu sempre admirei muito um jornalista, que à época era da Folha de São Paulo, que é o Rodrigo Vizeu. E o Rodrigo tem um programa no Spotify
chamado O Presidente da Semana, que ele fez um trabalho maravilhoso de compilar a história dos presidentes do Brasil em programas ali de 20 minutos, 30 no máximo. E a capacidade dele de síntese era maravilhosa, de um jeito gostoso de ouvir. Eu também acompanhava o que ele escrevia. Falei, pô, acho que o Rodrigo é um bom cara. E aí chamamos o Rodrigo, mais a Ana, que também era roteirista, que trabalhava com o diretor André Barcinski, e começamos a pensar juntos. Poxa, de onde partir e para onde chegar? E aí a gente sabia que a gente queria começar do mais básico, que era a pergunta, o que é política? Tentar esmiuçar isso o máximo possível nos aspectos mais diversos e terminar com o que é que a gente quer para a política no futuro, né? Para também fazer esse convite da gente pensar o que fazer daqui para frente. E aí a gente chegou nesses temas. A política é um tema que a gente poderia falar, sei lá, em 100 episódios. É muita coisa. Mas acho que a gente conseguiu chegar no formato de 13 que ficou bem interessante, que eu acho que abarcou muitos aspectos importantes. Espero que as pessoas em casa consigam assistir tudo e conseguir ter um panorama, assim, que tirar um pouco dessa nuvem na frente da política, sabe? Acho que com esses 13 episódios a gente conseguiu fazer um compilado legal. Pois é, eu anotei até aqui alguns assuntos desses 3 primeiros episódios que eu assisti, aí tem desde, só para ilustrar um pouco mais para a Letícia, e tem política está em tudo, polarização, esquerda e direita, a política, a mentalidade colonial, posicionamento dos artistas e por aí vai, né, Mônica? Tem uma pergunta aqui do Paulo Gustavo, do Best TV e Jornal 140, que ele diz que assistiu ao primeiro episódio, achou interessante e gostaria de saber se nos próximos vai ter um equilíbrio entre o pensamento conservador e progressista. Quando a gente começou a pensar no programa, a gente tinha quase um desespero de deixar o programa o mais eclético possível. É claro que eu nunca pensei em dar voz para pessoas que trabalham com extremos, assim. Acho que eu já passei por essa experiência e não foi muito interessante, né, entrevistando o nosso presidente durante tanto tempo. Acho que a gente tem que prestar atenção para quem que a gente dá voz. E, então, eu queria conseguir trazer pessoas dentro de todo o espectro político. Mas acho que dava para ter ficado um pouquinho mais, dava para a gente ter trazido um pouquinho mais. Eu acho, sim, que a discussão ela é muito frutífera, mesmo quando pessoas concordam. Acho que a gente tem gente muito inteligente, que tem um olhar aberto para a discussão toda. Mas eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de pessoas que têm um pensamento, sei lá, econômico mais voltado para o neoliberalismo, por exemplo. Eu acho que esse lado conservador é mais difícil da gente alcançar. Eu senti um pouco de dificuldade de encontrar pessoas que estivessem dispostas a falar, que estivessem dispostas ao diálogo, assim. Temos algumas pessoas, principalmente quando a gente vai para o tema econômico, mas eu gostaria de ter conseguido um pouquinho mais, sim. Mas acho que a gente está num momento tão polarizado que não foi muito fácil. Mas acho que as pessoas que a gente trouxe, a gente tem gente que se comporta de maneira completamente isenta, a gente tem gente que é de esquerda, a gente tem gente de movimento social, mas a gente também tem gente do mercado financeiro. Eu tentei fazer esse equilíbrio, mas acho que a polarização que a gente está vivendo agora não foi muito fácil. Assim, gostaria de ter conseguido um pouquinho mais. A gente tentou muito, mas eu acho que nós conseguimos convidados que têm discernimento suficiente para entender que a ideia do programa não era ser nem um pouco panfletário. A ideia do programa era
falar sobre tudo, dar espaço para tudo, exceto para discurso de ódio, é óbvio. Então, acho que a gente conseguiu um equilíbrio legal, assim. Acho que o programa não tá nada panfletário, não, e eu também nunca quis isso. Bye. 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 Goodbye.